Seguindo aqui o nosso estudo, claro, dos atributos de Deus. Nós, apenas relembrando mais uma vez, vimos os atributos incomunicáveis, ou seja, aqueles que somente Deus tem. E aí agora nós estamos vendo os atributos comunicáveis. É aqueles que o próprio Deus tem de forma completa, mas que passa a nós também. Claro, não de forma completa como ele. Então nós temos o mesmo amor que Deus consegue ter. Infelizmente, não. Mas nós podemos demonstrar amor aos irmãos. Então nós conseguimos ser graciosos como Deus foi conosco. Ora, também não. Mas, sendo um atributo comunicável, isso é importante de lembrarmos, nós devemos também representar, mostrar isso aos demais irmãos, certo? Então o nosso assunto de hoje é a graça, graça de Deus. Então, para nós começarmos, eu trouxe aqui uma definição para a gente. Porque às vezes a gente fala graça, o que é graça? Graça, algumas pessoas vão definir de algumas formas diferentes, mas eu trouxe uma definição aqui para a gente trabalhar em cima dela, que é o seguinte: a graça é a concessão, ou seja, dar de um bem a alguém que não tem direito a ele. Então a pessoa não tinha direito nenhum, mas ainda assim ela recebeu. Que é muito parecido com isso, a misericórdia. Inclusive, muitos estudiosos vão dizer que a graça e a misericórdia são como que duas faces da mesma moeda. Porque, de fato, não é? Quando Deus demonstra graça a nós, ele está também demonstrando a misericórdia dele. Mas hoje o nosso assunto, então, é a graça. É o dar uma coisa para alguém sem que essa pessoa ela mereça, certo? Então a gente vai ver aí, como eu disse, que é um atributo comunicável, muito embora não seja completo. O que isso quer dizer? Quando Deus ele demonstra graça a nós, a gente vê que é um dom imerecido, é assim que a gente costuma dizer, né? Mas a gente vê então esse atributo comunicável representado na própria Escritura. Abram comigo lá em Gênesis, capítulo 39, no verso de número 4. Gênesis 39, verso de número 4. Diz assim: logrou José mercê perante ele. Está falando de Potifar, a quem servia, e ele o pôs mordomo de sua casa. O que é que está acontecendo aqui? José chegou na casa de Potifar, e aí Potifar rapidamente notou que tudo que ele colocava, tudo que ele fazia, o negócio ia bem. Então, a Bíblia usa a seguinte expressão: ele logrou mercê, que poderia também ser traduzido, tem o mesmo significado de achou graça, ou encontrou graça diante do seu chefe, diante de Potifar. Então a gente vê aqui um atributo comunicável que é inclusive representado pelo próprio Potifar. Então quer dizer que somente um cristão consegue demonstrar graça? Não, não somente. É o nosso trabalho, mas não somente. Vamos um pouquinho para frente ainda em Gênesis, capítulo 47, verso 25. Apenas contextualizando os irmãos, foi um grande período de fome no Egito. Antes disso, houve o sonho que José ele entendeu, o sonho de Faraó, que era 7 anos das vacas gordas e os 7 das vacas magras, não era? E aí ele ficou 7 anos juntando os grãos nos celeiros, e aí durante esses 7 anos de fome, onde as coisas plantadas elas não vingavam, ele pôde alimentar todo o Egito e a região em volta, inclusive a sua própria família. E aí, o que foi acontecendo? As pessoas iam lá para comprar esses grãos. Então, compraram lá com o dinheiro deles. Trocaram as coisas que eles tinham pelos grãos, para não morrer de fome. Mas as coisas foram acabando. Não tinha mais o que fazer. Então, eles deram as terras para José. E aí, José comprou toda a terra do Egito para Faraó.
E aí, olha só o que eles dizem aí no verso 25 do capítulo 47. Responderam eles: a vida nos tens dado. Achemos mercê perante meu senhor e seremos escravos de Faraó. Depois de comprar todas as terras, a última coisa que essas pessoas tinham para oferecer em troca de comida era a própria vida. Então eles precisaram se fazer como escravos, vender a si mesmos para conseguir receber essa comida. E aí a gente vê a mesma palavra que nós vimos lá no capítulo 39. Achemos mercê, também pode ser achemos graça. Graça. Por que graça? Eles não estavam se dando como escravos? Olha, eles estavam. Mas o faraó, o José, eles não precisavam dessas pessoas. Já tinham tomado o Egito inteiro. Não precisava dessas pessoas. Então eles clamam pela graça também de certo homem. Vamos um pouquinho mais para frente ver um outro exemplo. 1 Samuel, capítulo 1, verso 18. Primeiro livro de Samuel, no primeiro capítulo e no verso de número 18. Os irmãos conhecem bem a história de Ana, a mãe de Samuel. Então ela estava lá orando, pedindo pelo filho. E aí já no final dessa parte, ela diz o seguinte, olha só, 18, falando para Eli, para o sacerdote. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher a mulher se foi seu caminho e comeu. Seu semblante já não era triste. Então ela, diante do sacerdote, pede para encontrar mercê, de novo, para encontrar graça. Certo? Então a gente vê que de fato esse é um atributo comunicável. Ou seja, eu posso demonstrar graça para o meu irmão, eu posso demonstrar graça para o meu próximo. Posso não. Vamos dizer que nós devemos demonstrar também essa graça um para com os outros. Isso é, nós devemos agir, prestem atenção nisso, independente daquilo que a pessoa pode nos oferecer. Porque cá entre nós, normalmente é assim, não é? Talvez até por uma questão de sobrevivência ou coisa nesse sentido, a nossa prática, a prática comum das pessoas é que a gente faça alguma coisa esperando o quê? Algo em troca, certo? É muito raro de dizer, olha, eu vou te amar e vou te ajudar e vou cuidar de você independente do que você faça por mim. É difícil, não é? Normalmente não é assim, mas isso é demonstrar graça. E vale bater nessa tecla, certamente nós vamos voltar durante esse estudo, de que se alguém disser assim, olha, mas pastor, não tem como fazer isso não, não tem. A gente tem que lembrar de quem é o nosso alvo, que é Cristo, que é o próprio Deus. E ele fez e faz isso por nós. Então, quando ele nos salva e demonstra a maior graça que pode existir, o que é que nós poderíamos dar para ele de volta? Nada do que ele precisava. Nada. E ainda assim, ele dá o próprio filho por nós, né? Então, eu quero falar ainda mais um pouquinho dessa graça e lembrar os irmãos de que ela é muito ampla. Como assim ampla? Porque normalmente quando nós nos referimos à graça, a gente pensa na graça salvadora, certo? Exatamente por isso, porque certamente é a maior graça que nós conhecemos. Mas ela não é apenas isso. Vamos lá para o texto de Isaías, capítulo 26, verso de número 10. Isaías 26, 10. Quem achar, pode ler, por favor. Aqui a gente tem um exemplo do próprio Deus demonstrando graça, ou ao menos especificando a possibilidade de demonstrar graça. E para quem? Essa daqui é uma graça salvadora? Está evidente que não, não é? Olha só o que diz o texto. Ainda que se mostre favor ao perverso, esse favor se remete à graça, não é? Ainda assim ele não aprende a justiça.
Está nos dizendo aqui, olha, Deus ele pode demonstrar toda essa graça, mas não adianta. O perverso isso não vai ser suficiente, não vai levar ao lugar onde é necessário. Então, de fato, essa graça ela é mais ampla. Quer ver um outro exemplo? Esse exemplo é bem clássico. Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 5, onde nós vamos ver uma coisa que nós chamamos de graça comum. Ou seja, a graça que é demonstrada, ela é evidenciada a todas as pessoas. Então, somente os cristãos recebem graça? Somente os cristãos recebem a graça salvadora. Mas Deus demonstra graça a todos, a todas as pessoas, quer salvos, quer não. Olha lá, Mateus 5, 44 e 45. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. E aí vem a parte principal para nós hoje. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Olha como a palavra ela é preciosa. A gente tem um texto que é uma unidade, é uma coisa só. Mas a gente costuma tirar uma informação daqui, tirar uma outra, desmembrar, e a gente esquece que isso é uma unidade, é uma coisa só. E a palavra é tão preciosa que ela vai mostrar o seguinte, olha, no verso anterior, 43, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E é isso que Jesus está corrigindo. Não é para amar o próximo e odiar o inimigo. É para amar a todos, inclusive o inimigo, todos os próximos, né? O inimigo está incluso nisso, na verdade. Ele diz isso. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Gente, isso, imagina você lá naquele momento, Jesus dizendo isso, provavelmente a gente pensar, isso é loucura, não pode ser, como assim? Que história é essa de amar quem tá me perseguindo? De orar por ele? Como assim? Não dá, isso é estranho, não é normal pro nosso pensamento, é algo que choca, não é? Ué, quem me persegue eu tenho que devolver na mesma moeda. Jesus está dizendo que não, que é o contrário. E aí alguém pode dizer, mas como que a gente vai fazer isso? E aí ele aponta para o Pai. Ele diz: olha, ele faz vir chuva sobre justos e injustos. Assim como ele faz, devemos nós fazer também. Certo? Então, ele está demonstrando que nós devemos também amar os nossos inimigos e demonstrar graça a eles, assim como o próprio Deus faz. E aí, uma última coisa para mostrar a amplitude dessa graça, eu quero lembrar com os irmãos de como que os atributos comunicáveis como um todo, eles não são exclusividade da igreja. A gente pode dizer que o amor verdadeiro seja. Porque João vai dizer que aquele que não conhece, aquele que não demonstrou amor, ele não conhece a Deus, né? Mas os demais nós podemos dizer que as pessoas podem demonstrar. Você já viu alguém que vive no lamaçal do pecado, que é completamente depravado, e aí ao se deparar com uma questão de crime, a pessoa diz, olha, esse camarada aí, ele precisa pagar pelo que ele fez. É extremamente comum, não é? A pessoa não liga muito para nada na vida, ela vive no pecado, ela não quer saber da palavra de Deus, mas daí acontece lá, o fulano ele tá roubando o dinheiro que era para melhorar as escolas, que era para as crianças comerem. Aí é unanimidade, né? Todos vão dizer, olha, esse camarada ele precisa pagar por isso. Isso é o quê? É um atributo comunicável. É a justiça. Nós não vimos, vamos ver mais à frente. Mas todo mundo pede por justiça, não é? Todo mundo pede por justiça. Então, isso também é graça de Deus. As pessoas terem parte de um atributo dele. E todas as pessoas, tanto crentes como também não crentes, certo? Os irmãos querem comentar alguma coisa aqui ou podemos seguir? Podemos seguir? Então, vamos lá para a nossa parte de compreendendo melhor a graça. Eu trouxe aqui 4 verdades que devem ser conhecidas para uma melhor compreensão dessa graça. E aí, queridos, eu quero ainda, antes de nós entrarmos nessas 4 verdades, essas 4 questões, observar, e acredito que os irmãos vão concordar comigo, o seguinte:
As igrejas hoje têm focado muito nessa questão de graça. Quando nós olhamos algumas igrejas que, inclusive, infelizmente, acabam se desviando um tanto do evangelho, elas têm um grande peso na pregação da graça. Ah, pastor, então é problema a gente falar da graça? Não, de jeito nenhum. Mas se a gente tirar ela de entre todos os atributos de Deus, lembrando que não é que a graça de Deus ela seja maior que a justiça, ou que a justiça seja maior que o amor. Deus é todas essas coisas, certo? Então, se a gente tira a graça e foca e olha apenas para ela, o negócio vai desandar, vai ficar complicado. Por quê? Porque quando a gente olha para a graça, uma tentação muito grande, a gente vai falar disso, é de nós pensarmos o seguinte: bom, então se Deus derramou graça sobre mim e é por essa graça que eu sou salvo, então o que mais que eu preciso fazer? Não preciso fazer nada. Estou bem aqui, vou continuar então vivendo no pecado, mas nós sabemos que o cristão ele não responde dessa forma, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em olhar para a graça, porque também nós já temos o exemplo de irmãos que estão se perdendo mesmo nessa questão. Deixa eu só colocar aqui de novo para os irmãos poderem acompanhar. Muito bem. Agora sim. Certo. Então, a primeira questão é a seguinte: nós devemos observar a perdição moral do homem. Mas o que é isso? A gente sabe que o homem ele está completamente condenado e que ele é completamente condenável, certo? Ele já está condenado e isso é justo, isso é correto. Então a gente tem que olhar para o homem e ver, olha, ele não consegue sair dessa sozinho. Olha, ele pode lutar o quanto for, mas não vai ser o suficiente. Nós até conversamos um pouco sobre isso, inclusive nessa quarta-feira, de como que o homem, por vezes, ele até pode tentar, ele pode até dar um passo, mas não é o suficiente. Um outro exemplo quanto à perdição moral do homem é o pensamento seguinte: olha, eu vou fazer o necessário, o suficiente. Normalmente, qual é a moral que rege a nossa sociedade, o homem? Olha, é só dizer assim: eu nunca cometi nenhum crime grave, eu nunca roubei ninguém, mas vocês lembram da moral que Jesus ensina pra gente, não é? Ok, não é para roubar, mas basta cobiçar, não é? A cobiça, inclusive, é um pecado interessante, né? Como é que a pessoa sabe que eu cobicei? Ela não sabe. Ela não pode ter certeza a menos que eu admita, ou o próprio Deus que sabe de todas as coisas. Olha, diz para não matar. E não pode matar mesmo não, né, gente? A gente sabe disso. Mas Jesus vai falar o quê? Basta que eu tenha o sentimento, ou seja, que eu chame o meu irmão de tolo. Já está matando. Então essa moralidade do mundo, ela até vai até certo ponto, mas aquela que Jesus ensina, ela não chega nem perto, não faz nem cócega. Sendo assim, o homem imagina que Deus o enxergue dessa forma também. Olha, eu estou até fazendo mais ou menos aqui, eu estou tentando. Então, é o seguinte: o homem faz coisa errada, mas talvez não seja coisa tão errada assim. Só que a gente sabe que Deus não enxerga dessa forma. A gente vê lá em Tiago que qualquer que tropeçar em um ponto da lei, quebrou a lei toda. Então, é uma justiça verdadeira. Nós, quando falamos de justiça, inclusive, podemos até pensar na justiça humana, na justiça brasileira, que de fato costuma escorregar. Mas a justiça de Deus não é assim. Falando sobre ela, nós vemos então a justiça retributiva de Deus, que vai nos levar à necessidade também de graça, de graça. Então, os homens eles costumam se fazer cegos para tudo o que é errado, ao menos enquanto for seguro para eles, enquanto for seguro fazer isso. Um exemplo, e aí o pessoal tem falado bastante disso, né? A mídia tem acompanhado bastante essa questão, que é a seguinte: está tendo uma grande guerra na Europa dessa vez. E de fato nós temos que nos importar com isso, nós temos que orar por essa questão,
Mas um ponto que costumam tocar e é verdadeiro é o seguinte, olha, tem muita guerra também em vários lugares da África. A gente vê notícias sobre isso? É raro, não é? Não é engraçado? Bom, a Europa já é um pouco mais aqui no Ocidente, já tem toda uma questão um pouco mais perigosa para nós de estabilidade econômica, de estabilidade política também. Então, quando o negócio começa a apertar para o nosso lado, aí a gente começa a ver. Mas enquanto está muito distante, não é gente que tenha esse contato mais próximo, quer seja no âmbito global ou mais próximo mesmo, a gente não costuma ligar tanto assim. E aí eu quero dar o exemplo da própria lei brasileira, que ela é um ótimo exemplo de quê? De deixa isso para lá, não é? Então, se a gente acompanhar aí vários casos em que a justiça, aliás, casos bárbaros, e a gente espera o quê? Justiça. Inclusive, as entrevistas que fazem com os familiares das vítimas, as pessoas falam o quê? Gostaria de justiça, né? É o mínimo, pelo menos justiça, que fosse preso. E aí muitas vezes a gente vê que a pessoa pode até ser presa, mas fica lá algum tempo, tem toda essa questão de réu primário e tudo mais, não é? Pior do que isso, ela própria acaba por relativizar o certo e o errado. E nós vivemos nessa época, neste século, né, de relativização. O que é o certo? O que é o errado? Ah, mas fulano fez isso tudo, essa barbaridade, mas foi porque ele pensou assim, 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 olha, fica complicado, não é? Então nós vemos que a justiça de Deus, ela é perfeita, ela é plena e ela é retributiva, ela devolve. Terceira questão aqui, a incapacidade espiritual do homem. Então a gente tenta suprimir essa nossa incapacidade há muito tempo. E como? Nós vemos em algumas outras culturas, os povos pagãos, que quando o negócio ficava apertado, olha, vai ter uma guerra aí, a gente vai ser atacado, ou a gente vai para a própria guerra. Tá tendo muito frio, as plantações não estão vingando. O que se fazia? Multiplicava as ofertas e os sacrifícios, não é? Os povos pagãos costumavam fazer isso. Olha, talvez esse Deus ele esteja irado. E aí a gente precisa multiplicar aí esse sacrifício, essas ofertas, para ver se a gente aplaca essa ira e resolve o negócio. Mas nós costumamos utilizar o quê? A igreja e a moralidade, mas uma falsa moralidade. Então, por exemplo, olha, as coisas não estão indo muito bem na minha vida, o negócio está estranho, acho que eu preciso resolver isso. O que o camarada faz? Ah, então talvez se eu voltar aí na igreja, as coisas se resolvam. Eu sinceramente espero que sim, mas Deus nunca deu garantia disso, não é? Olha, vai na igreja que aí você não vai mais ter problema. Não prometeu nada assim não. Então agora eu vou melhorar um pouco a minha moralidade. Eu vou agir mais corretamente, que daí os meus problemas vão todos embora. Costuma ser o contrário, né? Então, se você está diante do seu colega de trabalho e está falando, ó, eu tenho um esquema aqui, basta você ficar quietinho que eu te dou um pedaço do que eu vou arrumar. E aí você fala, não, eu preciso ajeitar minha moralidade. Pronto, já arrumou o problema para a cabeça, não é? E é assim, mas apesar disso, nós temos a incapacidade espiritual do homem. É a mesma ideia de fazer a coisa errada, mas por uma boa intenção. O homem é incapaz de sozinho agradar a Deus. E a quarta questão, que é a soberania de Deus. Então, a gente tem que lembrar sempre que Deus não deve nem nunca deveu nada para nós. E aí uma frase óbvia é a seguinte: a graça é de graça, certo? Então se a gente disser assim, olha, não, Deus ele precisava demonstrar graça para alguns, ou Deus ele precisava demonstrar graça para fulano, virou obrigação, não é graça, não é um dom imerecido. Quero ler com os irmãos Romanos 9, verso 16, que diz assim, ó, para mostrar para colocar como uma cerejinha no bolo dessas quatro verdades aí, que é a seguinte: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, certo? Então o homem ele está espiritualmente morto, ele é perdido moralmente. Existe o obstáculo da justiça de Deus, não a justiça humana, imperfeita,
ou parte de uma justiça verdadeira, e ainda que o próprio Deus é soberano. Então não basta querer, não basta correr, Deus é quem demonstra, e isso é graça, certo? Então, uma outra informação que nós precisamos gravar é que é pela graça que nós somos salvos. Isso, inclusive, tem dividido, tem ao menos separado algumas igrejas por aí, não é? Então, tem gente que vai dizer que existe participação do homem nessa questão de salvação, enquanto nós vamos dizer que é completamente pela graça, pela graça. E aí a imagem que nós usamos é como o homem está morto, ele não consegue fazer nada. E de fato é assim. Por quê? Porque para nós sermos salvos, nós precisamos disso daqui, precisamos ser perdoados. E também é pela graça que nós somos perdoados. Podemos até usar uma outra palavra. Esse perdão, ele vem por meio da justificação, certo? E vejam como quando a gente fala de graça, a gente acaba voltando de fato nessa questão de justiça, que a gente vai falar mais à frente também. Mas nós somos justificados. Qual é a definição para essa justificação? Um exemplo é o seguinte, ó, é um criminoso que estivesse aguardando uma sentença terrível, seja sentença de morte, açoite e morte, que seja. E aí ele não passa, não toma essa sentença, ele não chega a ela e se torna o herdeiro de uma herança maravilhosa. Perfeita. Tudo o que ele precisa e muito mais. E é isso. Inclusive, é exatamente isso que Deus faz com a gente. Então, nós somos justificados. Não é uma justiça que existe em nós. Não é porque nós somos justos, mas uma justiça de fora que é tomada como nossa. Aliás, é colocada como nossa, certo? Então, é a justificação que nós recebemos por meio de Cristo. E ela é de graça para nós, de graça. Inclusive, justificação e graça não podem andar separadas, elas estão sempre juntas, porque é um pré-requisito da justificação que o alvo dela não seja justo, para que então receba essa justiça de um terceiro. E é claro, essa justificação, ela é de graça para nós, como eu disse, mas ela é muito cara para Deus. Muito, muito cara. Vamos lá para Romanos 3, nós vamos ler do 24 ao 26. Romanos 3, do 24 ao 26. Que diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então a gente vê que o justo e o justificador é o próprio Pai. Aquele que recebeu a justificação, não, esse estava condenado. Deus mostrou graça, mostrou misericórdia em, como diz o verso 25, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então é como se ele aguardasse, dissesse, não, eu vou resolver isso daí, até que Cristo venha e morra por causa dos nossos pecados e para nos trazer a justificação. Certo? Outra questão, e a gente fala especificamente do próprio título, pela graça é que nós somos salvos. Então a gente não tem que imaginar que a salvação ela se resume apenas ao perdão. Então a salvação ela é simples perdoar de Deus? Não, isso é parte da salvação. Mas há também outras ações do próprio Deus. Vamos lá para Efésios, no primeiro capítulo, e a gente vai encontrar algumas informações sobre isso. Nós vemos aí o texto de Efésios, o próprio Paulo mostrando como que se dá
essa salvação. E aí eu vou apenas elencar algumas partes que são mais importantes para nós hoje, não é que seja mais importante dentro da Bíblia, mas para o nosso estudo de hoje. E aí eu quero deixar para os irmãos, de forma muito sincera, que leiam como lição de casa. Então peguem essa informação que eu vou dar e com essa informação leiam novamente o texto de Efésios, capítulo 1, verso 3 até o 2, verso 10. Eu não vou falar dessa parte toda, mas eu vou elencar algumas coisas e com essa informação eu convido os irmãos aqui em casa, com mais tempo, inclusive, que leiam e meditem sobre isso, certo? Então, lembrando, Paulo está falando aqui sobre como se dá essa salvação. Primeiro a necessidade e depois a graça derramada, demonstrando, nos dando a salvação por parte de Deus e por meio de Cristo, tá bom? Verso 4, a gente vai ver a eleição e a predestinação. Olha só. Assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ainda diz a razão disso, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. 5. Nos predestinou para ele. Dá razão também. Para quê? Para louvor da glória da sua graça, e assim se segue. Então, do 4 ao 6, a gente vai encontrar esse fato, a eleição e a predestinação que Deus coloca sobre nós. No verso 7, a gente vai ver sobre a redenção e sobre a remissão. Então veja só, Deus foi lá e ele nos escolheu. Depois ele nos redimiu. Verso número 7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados segundo a riqueza da sua graça. Então fomos redimidos, certo? Escolhidos, redimidos. E aí nós recebemos então a esperança e a glorificação no verso 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Lembrando, é graça. Por que ele fez isso? Porque conforme a nossa ação, conforme a nossa própria bondade. Não, conforme o conselho da sua vontade. Certo? Verso 13 e 14, muito precioso para nós também. A gente vê que a gente recebe um selo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo está penhorado em nós, como uma promessa. Olha, eu vou voltar. Então, Jesus, de fato, ele diz, eu vou enviar o Espírito, eu vou enviar o Consolador, e ele habita em nós, nos guia, até que Cristo volte, de fato, como um penhor mesmo. Mas não acaba por aí. Tem mais um passo nessa ordem de salvação que a gente encontra no verso de número 19, ainda no primeiro capítulo, que diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. É segundo esta eficácia que nós somos regenerados. E a gente pega a salvação e acaba, de fato, entrando também na santificação, que é evidência da graça de Deus. Nós temos muito mais preciosidades nesse texto. A gente pode olhar e falar, olha, tem mais uma parte aqui da salvação, mais um passo da salvação. Mas vamos seguir e falar sobre também a questão de que é pela graça que nós não apenas somos salvos, mas nós continuamos salvos. Por que isso? Porque, e aí também nós temos uma pequena divisão aí pela igreja do mundo, a igreja invisível. Alguns vão achar que é possível perder a salvação. Nós já falamos disso há algum tempo atrás, não vou gastar muito tempo agora, mas nós acreditamos que não é possível, porque nós estamos como que na mão de Deus, essa imagem que Jesus traz para nós. E ninguém pode tirar a gente de lá, não. Foi Deus quem nos salvou. Quão eficaz é essa obra de Cristo? Ah, só até que eu peque. Olha, então não é muito eficaz, não. Porque eu peco todo dia, às vezes o dia todo, mesmo que não vivendo nesse pecado, não intencionalmente me arrependendo.
Então, a gente vai ver que é pela graça também que nós continuamos salvos. Então, em um momento, Cristo nos salva, mas a manutenção desta salvação é também papel de Cristo. Então, nós não perdemos a salvação porque ela é assegurada pelo próprio Deus. Vamos lá para o texto de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, o primeiro capítulo também, e apenas o verso 5. Claro que é uma continuidade da lógica que Pedro está dizendo aqui, mas essa informação já é suficiente para nós agora, o verso 5, que diz assim: que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação. Alguém poderia dizer assim: olha, mas será que a gente não é guardado das coisas perigosas desse mundo, ou coisa assim? Não. Ele diz: para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então nós somos guardados para esta salvação, certo? Então, assim como somente pela fé pude ter fé para a salvação, somente assim também nós podemos mantê-la até o fim, somente pela graça. Filipenses vai nos dizer isso. Filipenses capítulo 1, 29, a gente vai precisar abrir, porque daí os irmãos já deixam marcado aí também. Filipenses capítulo 1, verso 29. Vamos o 29 e 30? Não, somente o 29. E a gente deixa somente ele para o momento onde nós leremos após a aula, tá? Esse é o nosso texto de hoje, que diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Olha, é uma graça muito grande, muito preciosa, ter Deus nos salvado. Porque a gente não merecia, a gente sabe disso já. Mas aí Paulo ele coloca uma coisa a mais: a graça de nós morrermos por Cristo. Olha, quer dizer então que o Senhor está avisando a gente de que vem uma perseguição muito grande e a gente vai morrer? Olha, não necessariamente. Mas é claro que a questão principal aqui é essa, mas esse padecer por Cristo nós podemos entender também como o dia a dia em que nós vamos matando a nossa própria carne, deixando de lado o velho homem, deixando de ser aquilo que nós éramos e nos tornando, então, agradáveis ao próprio Deus. Certo? Seguindo, a graça ela nos dá alguns instrumentos da salvação. Um exemplo, o evangelho, ele é dado pela graça de Deus. Então, eu posso perguntar para os irmãos e eu vou saber a resposta, que é a seguinte: queridos, vocês têm algum apreço pela graça que Deus concedeu a vocês? Ora, pastor, claro, e muito, né? Eu sou muito grato por isso, eu sou muito grato pela graça dele. E eu não duvido que os irmãos sejam gratos pela graça que Deus estendeu a nós. Mas não é feio quando a gente, vou trazer um exemplo aqui, os irmãos vão entender. Quando a gente dá um presente para alguém e a pessoa, imagina só essa cena, você dá o presente para a pessoa muito querida, a pessoa pega o presente das costas e vai embora. É feio, né? Talvez ela esteja grata, mas ela não demonstrou a gratidão. Isso é muito feio. Isso é, como a gente costuma dizer, mal educado, não é? Então nós temos que olhar para a graça de Deus e não falar assim: ah, beleza, legal, vou ficar com esse presente maravilhoso aqui e ficar quietinho na minha. Não. E um exemplo é o Evangelho. O Evangelho, ou seja, a Escritura, a palavra de Deus. Isso daqui é graça, gente, é graça purinha. Deus se revelando a nós por meio da sua palavra. Então essa boa nova é um presente gracioso. A palavra de Deus, todo esse registro inspirado pelo próprio Espírito, que se achega a nós, também cuidado pela providência de Deus. O que a gente faz com isso? A gente tem que minimamente conhecer, meditar de dia e de noite, certo? Outra coisa, a pregação. A pregação ela é possível também pela graça de Deus. Se nós conseguimos entender, compreender, inferir minimamente o que Deus
é e o que ele fez e faz por nós, nós temos que pregar. Então a prática da pregação, ela é também um presente dado pela graça de Deus, de novo. Filipenses 3:8 diz assim: Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então nós vemos aqui Paulo dizendo que é uma questão de prioridades mesmo, né? É observar a graça. As outras coisas não estão me valendo de muito, eu quero ver essa revelação da graça de Deus sobre mim. E uma terceira coisa é que pela graça nós temos também os dons espirituais. Então, não é um instrumento, mas o resultado dessa graça, né? Então, nós vemos, por exemplo, que alguns irmãos eles têm o dom de exortar uns aos outros. O que eu vou fazer com isso? Vou ficar com vergonha, deixa meu irmão vivendo lá em pecado. Olha, rapaz, Deus deu isso pela graça. Então, eu tenho algum outro dom. O que eu faço com esse dom? Vou deixar quietinho, escondido? Não, demonstre. E eu não quero falar somente de dons espirituais listados na Escritura. O ensino, que seja. Nós estamos, e eu quero aproveitar os irmãos, nós estamos precisando de professores da escola dominical. Olha, eu tenho o dom do ensino. Vai deixar escondido mesmo? Vai deixar isso escondido? E eu não vou parar por aí também, não. Talvez alguém diga, olha, o meu dom não é exatamente do ensino. Mas será que você consegue se esforçar, estudar um pouco, aprender com o outro, que você sabe que faça isso bem, e realizar isso também? Olha, eu consigo. Pronto. Tá vendo como não tem desculpa? Não tem. A gente tem que ir, a gente tem que trabalhar para a obra de Deus. Isso é graça. Ele nos dá a possibilidade de trabalhar. Por quê? Porque a gente sabe, Deus precisa de nós para fazer alguma coisa? Ele não precisa. E ainda assim, ele nos dá essa graça de sermos utilizados como instrumentos, como ferramentas para ensinar, para pregar, para falar, para corrigir. Então a gente pode olhar, por exemplo, para Trindade, a Trindade e a graça. Então a gente vai ver lá em Efésios, capítulo 1, verso 3, o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, quem é que nos dá essa bênção? E óbvio que a entrega dessa bênção é graciosa. É o Pai. Eu quero mostrar aqui para os irmãos de forma bem dinâmica, resumida, que toda a Trindade demonstra graça para que a gente não caia no erro ou na falácia de alguma falsa pregação de que somente uma pessoa ou duas da Trindade demonstrem isso. Então, o Pai, ele é a fonte de toda a graça, ele se mostra dessa forma. Mas tem também o Filho, Jesus Cristo. Vamos lá para João, capítulo 1, verso 17. João 1, 17, que diz assim: Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus ele se apresenta como o próprio canal, a própria extensão dessa graça que se chega a nós. Então, a revelação dele, do Cristo que veio, viveu entre os homens, é essa a revelação da própria graça do Pai de forma mais completa. E o Espírito Santo, como é que fica nessa história, né? Alguém pode perguntar. Vamos lá para Hebreus, capítulo 10, verso 29. Hebreus 10, 29. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou os pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual o foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Olha como que ele é definido aqui em Hebreus, como o próprio Espírito da graça. E a gente pode definir, então, ele como o administrador, o comunicador dessa graça. Por quê? Porque ele tem que vir até nós, ele tem que fazer habitação em nós, nos mostrar que essa graça, ela existe.
Então, ele é quem internaliza essa graça no nosso coração ou no nosso entendimento, certo? Por que é importante falar isso? Como eu disse, alguém vai dizer, olha, é Cristo quem demonstra a graça, o Pai talvez não. Ou ainda que é o Espírito que é gracioso, enfim, não. Deus é gracioso, o Deus Trino, certo? E aí, uma questão um pouquinho mais prática para nós é a seguinte: como é que nós respondemos a essa graça? Como que nós devemos fazer? E aí eu trouxe primeiro uma pergunta: será que a solução, o melhor proceder, seria a indiferença? Deus, ele derramou graça sobre nós, ele escolheu nos salvar, ele escolheu dar o seu filho para morrer no nosso lugar, para pagar os nossos pecados. Será que a gente responde com indiferença? Por que isso? Porque por muitas vezes se diz que se nós entendermos a graça como nós entendemos, isso vai nos levar a uma indiferença quanto ao nosso proceder, quanto ao nosso agir, quanto ao nosso viver. Mas certamente um verdadeiro cristão ele não responde assim. Então é aquela história que nós temos sempre falado. Nós conhecemos pelos frutos. Cristo disse isso: pelos frutos vos conhecereis. Então, se você lida, se você entende o que é essa graça e responde a ela vivendo dissolutamente no pecado e continuando nele, tendo prazer nele, tem alguma coisa errada. Você não entendeu de fato o que é a graça. É claro que, de outro lado, a gente não entende também que é respondendo à graça que a gente a mantém. Não, é graça, a gente não pode fazer nada. Mas, o que a gente pode fazer então? Gratidão. Então, a resposta de um verdadeiro cristão é a gratidão diante da graça que nos foi revelada. Também por entender o tamanho dessa graça que é derramada sobre nós, né? Então, o primeiro passo, certamente, é o da gratidão. Sermos gratos e demonstrarmos essa gratidão. Como? Por meio das boas obras. Então, a resposta mesmo é de ação, é de obediência. E ela se apresenta como? Nas boas obras, certo? Então, em fazer o que é correto, em mudar a minha forma de vida, no exemplo que nós vimos lá no começo, em orar pelos meus inimigos. Isso é mudança de vida de fato. Vamos ler isso lá em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Vamos ler do 11 ao 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século como sensata, justa e piedosamente. Entenderam? Então, se Deus revelou essa graça, para quê? Para que nós vivamos dessa forma. E o que mais? Aguardando, verso 13, a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Está vendo como a Escritura fala muitas vezes disso, mas nós pegamos esse texto. É outra coisa que não consegue viver separado? O povo de Deus e as boas obras. Não tem como. O povo de Deus, ele é caracterizado por quê? Por ter boas obras, por revelar boas obras. Então não tem como ter essa separação, essa diferenciação, certo? Irmãos, alguma dúvida até aqui? Senão nós já caminhamos para a conclusão. Tudo certo? Primeiro que eu quero falar com os irmãos. Um fato que eu acredito que todos vão concordar também. Coisa boa é a gente receber presente, né? Não é indireta para ninguém, não, viu, pessoal? Mas é coisa boa é a gente receber presente, não é? Então, às vezes a gente nem espera, não estava contando muito com o negócio e a gente recebe presente. Coisa boa, bom. Ganhei um negócio que eu queria, ou às vezes que eu nem sabia que eu queria. E é também até uma forma, né, de demonstrar apreço, de demonstrar carinho. Mas daí, talvez,
no momento a gente não deve pensar assim, mas nós podemos ser tentados a pensar o seguinte: mas eu fui um bom marido, eu fui uma boa esposa, eu fui um bom filho, eu fui um bom pai ou uma boa mãe. Eu mereço. Eu mereço. Mereci um presentinho desse, pelo menos, né? Merecia. E pode ser que sim, de fato. Agora, quando a gente fala sobre a graça de Deus, não tem nem essa pontinha de merecimento. E isso quando nós falamos sobre a salvação. Então imagine só, olha, eu fiz tal coisa. Não, a gente sabe que não. Não tem como. A graça é um favor imerecido. Então Deus, ele dá essa graça, ele revela essa graça sem que nós tenhamos feito nada por ela, tá? Mas aí nós caímos também na tentação, e isso vem muito com a teologia da prosperidade, de que isso não se resuma somente à salvação, mas se resuma a todas as questões da minha vida. Porque, entenda, nós já fomos salvos, nós de fato já demonstramos, já temos boas obras, nós amamos ao nosso próximo, nós cuidamos dele e tudo mais. Já dá para ver mudança na minha vida, eu não vivo mais no pecado. E aí, a nossa tentação é pensar o seguinte: agora eu vou ganhar um pouquinho mais de dinheiro lá no meu trabalho. Agora o meu filho já não vai mais me dar tanto trabalho assim, ele vai ficar mais tranquilo. Olha, não é garantia nenhuma, né? Não é garantia nenhuma. Se Deus derramar essa graça sobre você, muito que bem, mas ele nunca teve obrigação nenhuma. Claro, nós temos que tomar cuidado também com a diferenciação disso. Olha, se eu for mais vezes à igreja, se eu começar a dar aula de escola dominical, o meu filho vai parar de me dar trabalho. Não é assim que funciona. E aí a gente tem que tomar cuidado com o quê? Um cuidado que nós temos também com essa criança. É apenas um exemplo, né? Isso em todo tipo de relacionamento que nós temos. Mas, resumindo, onde eu quero chegar, a gente recebe um presente imerecido. Então entenda que, tal como a salvação, todas as outras coisas boas, valiosas que nós recebemos, também são graça de Deus. E aí eu vou deixar também de lição de casa para os irmãos, e não vão precisar me apresentar nada disso, bem como o texto que eu deixei para os irmãos lerem, de pensar o que eu tenho que eu recebi graciosamente de Deus. Pode olhar, vou dar alguns exemplos aqui. A família. Pode olhar para o trabalho, para o emprego, o estudo que eu tive, o que eu tenho. Tantas coisas. Até as menores, mais comuns, não é? Claro, o ar que a gente respira. Isso é graça de Deus. Já parou para pensar ou procurar um vídeo resumido na internet como que funciona a respiração? É graça de Deus. É graça. Ele ter feito tudo perfeitamente e manter também. Isso é tudo graça. Graça de Deus. Então, diante dessa graça, é o seguinte: a gente tem que dar glória a Deus por essa graça também. Então, não basta apenas ficar olhando, evidenciando: olha que legal, olha que coisa boa, ainda bem que Deus me deu a graça de ter isso daqui, Deus me deu a graça disso outro. Esse é o primeiro passo, mas nós temos que lembrar sempre dessa graça e render glória a Deus por isso. Então, não perca tempo, no sentido de que, olha, eu olhei para fulano, para o meu filho, para minha esposa e falei: graça de Deus sobre mim. Ora, agradece, dá glória a Ele por isso, dá glória a Ele por todas essas questões. Esse é o mínimo que nós devemos fazer. Como eu disse no exemplo, quando a gente recebe um presente e não demonstra essa gratidão, é um negócio muito feio, né? É estranho. Então, devemos minimamente demonstrar essa gratidão por toda a graça que Deus tem derramado sobre nós. E, finalmente, nós devemos também falar sobre esta graça. Falar sobre a graça que Deus derrama sobre nós. Então a gente tem que lembrar isso para os nossos próprios irmãos. A gente tem que lembrar isso e fazer a graça conhecida também pelos que não são do Senhor. Mas primeiro, para os irmãos. Às vezes, ou muitas vezes, na vida nós passamos por momentos difíceis, não é? Eu costumo até falar com os irmãos que existem coisas que nós devemos falar sobre elas antes de que elas aconteçam. O exemplo que eu costumo usar é a morte e a disciplina na igreja. Por quê? Porque às vezes depois que aconteceu, não quer ouvir muito.
né? Então, se a gente perder um ente querido, a gente não quer ficar muito conversando, não é? Eu quero ficar quietinho, eu tô sofrendo, não quero ficar ouvindo, mas Deus, ele é gracioso. Eu já até sei dessas coisas. Então a gente tem que usar os momentos anteriores para isso, para lembrar que Deus tem derramado graça, para que no momento difícil a gente já esteja preparado, a gente já tenha razões para agradecer, para glorificar, mesmo no momento difícil e no momento de sofrimento. E a segunda e última questão que eu vou falar hoje com os irmãos é a seguinte: de fazer essa graça conhecida também pelos que não são do Senhor. Eu disse isso algumas semanas atrás e repito, disse isso num sermão, que o que caracteriza um cristão verdadeiro, é a alegria. E não podia ser diferente, não é? Com uma graça maravilhosa dessa, eu vou ficar o quê? Emburrado no canto? Eu vou ficar murmurando? Não posso, de jeito nenhum. Então a gente tem que demonstrar, ou mesmo, ou não, e também falar sobre essa graça às pessoas que ainda não conhecem a Deus. A gente tem que revelar isso por meio da nossa vida e por meio da nossa palavra também. Então, que exemplo um cristão passa quando ele é um murmurador? Essa graça aí não pode ser boa. Não pode ser. Ué, não pode ser não. Não tem como. Não tem como. Quer um exemplo bem prático? Fulano fala assim, a empresa que eu trabalho ela é muito boa, perfeita. Mas ele vive reclamando. Nunca tá bom. Ele levanta cedo para trabalhar, triste. Quando ele volta, ele tá feliz porque é sexta-feira, ele só volta na segunda. De forma, é claro que guardadas as devidas proporções, é assim também o nosso relacionamento com Deus. Como que é lá na sua casa o domingo de manhã? Ei, pastor, é dureza? Então, estar na casa do Senhor em comunhão com os irmãos, eu quase não venho, eu prefiro ficar dormindo. Olha aqui, que gratidão, que alegria por essa graça, não é? Pela graça de poder levantar da cama, vir à igreja e dar glória a Deus. Que alegria, que gratidão é essa? Deve ser verdadeira, deve ser verdadeira. E isso, como eu estou dizendo, para mostrar também aos que estão ainda no mundo, que não são do Senhor. Como que é a sua vida lá no trabalho, na faculdade? Como tem sido? Você tem demonstrado? E para sua família? Vive reclamando, nada nunca tá bom. Olha, é complicado. Que graça é essa? Olha, o fulano ele é cristão e a gente é observado por isso, né? E bom que seja. E aí vive murmurando e a graça acaba por não ser revelada uh, por meio de nós, aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Revele essa graça. Mostre por palavra e também por ação. Certo? Queridos, eu vou orar. Se em seguida alguém tiver alguma dúvida, nós temos ainda algum tempo e aí nós aguardamos os demais irmãos. Tá bom? Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos porque o Senhor o revela para nós também mediante a tua graça. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor derramou esta graça sobre nós. Pedimos a Ti, ó Pai, que nós possamos revelar também essa graça aos demais, tanto aos nossos irmãos, como aos que ainda estão no mundo, os que ainda não servem ao Senhor. Nós queremos pedir a Ti, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia e que esta graça seja de fato razão de nos alegrarmos, não de murmuração. Nós pedimos a Ti, ó Pai, que possamos compreender mais e mais, melhor, desta graça. E acima de tudo, ó Deus, nós agradecemos. Nós agradecemos porque também reconhecemos, e não podia ser diferente, de que nós não merecemos esse dom maravilhoso, essa graça que o Senhor derrama sobre nós, nos dando, inclusive, o nosso bem mais precioso, a salvação em Cristo Jesus. É no nome de quem oramos. Amém. Irmãos, alguma dúvida, alguma questão? Tudo bem? Tudo certo? Quiser contar alguma história de revelação de graça também, é muito bem-vindo, tá? Irmãos, fiquem à vontade. Diga. Sim.
Tá. Vamos dividir em duas partes. Vamos dividir em duas partes. Primeiro, a salvação. E aí, quando a gente fala da graça salvadora, não tem o que a gente fazer. Não tem o que a gente fazer. Então, mereci salvação, eu agi de tal forma, esse não tem como. Mas, eu acredito que a questão do irmão, me corrija se eu estiver errado, seja sobre as outras coisas no exemplo que eu dei. Então, porque eu servi melhor a Deus, vou conseguir notas melhores, vou conseguir melhorar no trabalho. O alerta que eu fiz é o seguinte: às vezes não. Normalmente sim. Então, por exemplo, se eu começo a entender que eu tenho que fazer as coisas como que para Deus e não para os homens, olha, é provável que eu vou me tornar um profissional melhor, no mínimo. E aí, de fato, entra a questão que a gente tem que agir. Então a gente tem que tomar cuidado com a graça da salvação, e essa a gente não pode fazer nada, nunca, jamais, é simplesmente Deus. E a gente tem a graça da santificação. E como que é essa tal dessa graça da santificação? Aí nós temos que agir. A gente costuma dizer que é um trabalho 100% do homem e um trabalho 100% de Deus. Enquanto que a graça salvadora é 100% de Deus, a gente só recebe. Então a santificação. Olha, eu tenho problema com mentira. Eu vou tomar muito cuidado. Eu sei disso? Eu não vou dar mole, não. E aí sim, aí entra nossa ação. Eu tenho problema com aquela outra questão. Não posso dar moleza. E aí sim entra a nossa ação. Então a gente tem que fazer essa diferenciação entre salvação, que a gente não pode fazer nada, é completamente graça, e a santificação, que tem graça, mas tem também a nossa ação diante disso. É mais ou menos por esse caminho? Tá explicado melhor ou ficou mais confuso? Joia? Tá bom. Irmãos, gostaria de agora de passar a palavra para Fernanda. Eu deixo no ar assim, porque normalmente eu não sei qual Fernanda que é. E aí eu digo a Fernanda e resolvem aí. O versículo. Me fugiu agora, irmãos. Me ajudem aí. Filipenses 1. É isso, não é? Ou é o 3? Me fugiu aqui, eu não anotei. Filipenses.